Eu me acabei ali. Oh Deus, me dá força para trazer a sua palavra. A paz do Senhor, igreja. Vou me recompor. Em nome de Jesus. Deus está neste lugar. Obrigada, pastor. Privilégio, também quero agradecer pelo convite. É uma honra servir a igreja do Senhor. É uma honra poder adorar o Senhor nesse ambiente glorioso. Nesse ambiente onde o Senhor se faz presente. O Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus de milagre, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos está neste lugar. E eu louvo a Deus e agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém, igreja? Abram comigo, por gentileza, as suas Bíblias, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. A partir do primeiro versículo. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Trago um abraço do nosso pastor Alcides, viu? Da sede. Eu sou membro da igreja há mais de 20 anos, para a glória do Senhor. E é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira tem tanto tempo, né, pastor? Pois é, eis-me aqui, gente, para servir nesse ambiente maravilhoso de glória. Tudo lindo para a glória do Senhor. Vamos à palavra. Isaías, capítulo 6, versículo 1. A minha tradução é NVI, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Em algumas versões diz no alto e sublime trono. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa está removida e a sua iniquidade ou o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Queridos, o chamado de Isaías, ele se deu num ambiente de glória, numa atmosfera celestial, um cenário sobrenatural. Se nós tentarmos imaginar o que Deus fez com Isaías, nós vamos perceber que Deus descortinou a realidade da terra e a realidade do céu, nessa visão que ele deu ao profeta. E no capítulo 1, quando eu falo que Deus descortinou a terra e descortinou o céu, nesse período da história do livro do profeta Isaías, os irmãos não precisam voltar comigo, mas a palavra do Senhor faz referência de como a tribo de Judá, de como a tribo do sul estava num declínio moral, político, estava numa podridão em todas as áreas. A palavra do Senhor diz que o Senhor trouxe para Isaías essa visão e ele disse assim: olha, eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe sobre o meu povo nada compreende.
O Senhor diz que a nação estava de uma forma tão envolvida com o pecado que eles estavam carregados de iniquidade. Deus chama o povo de nação pecadora, de raça de malfeitores, de filhos dados à corrupção. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1 ainda, que o povo abandonou o Senhor. Houve aqui uma ruptura de identidade, porque eles já não reconheciam Deus como Senhor das suas vidas. Então esse era o retrato da nação de Judá naquele tempo, no período em que o profeta Isaías recebeu essa visão da parte de Deus. Deus trouxe para ele essa realidade que parava sobre aquela nação. E ele diz que a cabeça estava toda ferida, que todo o coração estava sofrendo. Ele diz que a indignidade do povo em ofertar era tão grande que o Senhor fala que se ele estivesse, se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico sabe o que a palavra quer dizer de depravação moral quando cita Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala com ele nessa visão: parem de trazer ofertas inúteis. Chama o povo de repugnante, que assembleias, que a reunião do povo estava cheia de iniquidade, cheia de pecado, que aquela nação se tornou um fardo para Deus. E por isso Deus não suportava mais o povo de Judá. Quando vocês estendem as suas mãos, diz o Senhor no versículo 15, em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não escutarei. Mais na frente o Senhor fala de infidelidade, de corrupção e um veredicto que foi dado para aquela nação. A palavra do Senhor diz: os rebeldes, os pecadores serão destruídos e todos os que abandonam o Senhor perecerão. Deus mostrou para Isaías ali naquela visão o estado de calamidade que o povo se encontrava. E se a gente for olhar para os nossos dias hoje, meus irmãos, nós não estamos em nada diferentes daquela nação. Porque o Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente, Ele descreveu a nação aqui de Judá, e essa palavra é tão atual que ela descreve os nossos dias ainda hoje. E nesse ambiente de glória, em que o Senhor mostrou toda a calamidade que a terra passava, é o ambiente que o Senhor quer nos mostrar também nessa noite. Porque nós estamos vivendo no meio de um povo de impuros lábios. E nós sabemos que cada um de nós aqui também carrega mazelas no nosso coração. Quem é pecador, levanta a mão. Quem carece da graça, da misericórdia, da bondade, do toque do Senhor nessa noite. Então essa palavra é para mim e para você, meus irmãos. Isaías, ele teve acesso a vários elementos de uma atmosfera gloriosa. Ele viu o céu, ele viu anjos, ele viu algo sobrenatural. Isaías viu a glória de Deus, ele viu a reverência prestada pelos anjos diante da santidade de Deus. E essa experiência mudou a vida do profeta para sempre. A palavra do Senhor diz que os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E nesse ambiente, queridos, eles diziam, como a palavra nos trouxe: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E é sobre esse ambiente de glória, é sobre essa atmosfera espiritual, é sobre esse ambiente sobrenatural, onde nós acessamos a glória de Deus, que eu gostaria de refletir essa noite. Porque nesse ambiente de glórias, querido, quando nós acessamos a santidade de Deus, quando nós temos acesso à santidade de Deus, isso traz para nós implicações na nossa vida diária. Não basta a gente somente conhecer a Bíblia. Não basta a gente conhecer Deus apenas de ouvir falar. Não basta a gente somente ouvir a palavra e não praticar como Tiago disse. Por quê, queridos? Porque não basta conhecer, é preciso conviver. Existe um escritor americano que diz que nós somos o resultado, a média, das 5 pessoas que a gente mais convive diariamente.
Isso quer dizer que nós acabamos imprimindo no nosso caráter, no nosso modo de falar, de andar, no nosso jeito de pensar, de criar os nossos filhos, de enxergar o mundo. A nossa cosmovisão, que é a visão que nós temos do mundo, ela vai ser influenciada pelas pessoas que convivem com a gente. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando Isaías, ele teve acesso à presença de Deus, tudo mudou. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele foi impactado por aquele ambiente. Existe uma fala, acredito que um provérbio popular, não está exatamente assim na Bíblia, mas lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, fala assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí, a partir desse versículo, que tem a ver com a influência, se você anda com sábio, você vai ser sábio. Se você anda com quem não presta, provavelmente você vai ser influenciado. Tem a ver com aquela fala popular que as pessoas dizem assim. A minha mãe falava muito isso: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Quem és? Por quê? Esse é o poder da influência. E se nós, como Isaías, buscamos a presença de Deus, certamente nós seremos impactados e influenciados por esse atributo de Deus que Ele comunica comigo e com você, a partir do dia que nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus passa a morar. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Algum dia, o Senhor, com cordas de amor, nos atraiu à presença dEle. Um dia, nós ouvimos a palavra e fomos transportados de um lago de lama, de um poço de imundícia, e fomos apresentados à presença gloriosa de um Deus que limpa, que cura, que transforma. E esse ambiente de glória, querido, ele está acessível para mim e para você também. Existe um poder na porta fechada de um quarto, quando nós entramos para falar com o Senhor. Existe o poder do joelho que se dobra, que se rende e que contempla a glória de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, queridos, nós temos um nível e um potencial de transformação. Quando nós ouvimos e lemos a palavra, esse potencial de transformação, ele aumenta. Quando nós ouvimos, lemos e estudamos a palavra de Deus, nós também exponenciamos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós ouvimos, lemos, estudamos e meditamos na palavra, nós transportamos essa mensagem aqui da palavra de Deus para dentro do nosso coração. Mas quando nós ouvimos, lemos, estudamos, meditamos e praticamos a palavra, nós passamos a carregar o caráter de Deus. E aí, queridos, nós somos agentes de transformação nessa terra que anda imunda, que anda afastada de Deus, que não quer saber de Deus. Deus está sendo expulso dos lares, Deus está sendo expulso das escolas, Deus está sendo expulso da nossa cidade, mas nós somos um povo lavado e remido, que temos uma corresponsabilidade, porque a palavra do Senhor diz que nós recebemos uma marca da promessa. Então, querido, vai na praça, vai louvar, leve mais um, leva a sua família, atraia pelo seu testemunho um ambiente de glória, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida. E esse ambiente de glória, queridos, nós precisamos buscar, porque existe um desafio quando nós acessamos a presença de Deus. E como eu disse anteriormente, o acesso à santidade de Deus sempre vai provocar transformação nas nossas vidas. E aí, queridos, uma das coisas, e aí eu começo agora a nossa reflexão, que diz assim, eu fiz uma anotação para mim não me perder. O acesso à santidade de Deus muda a nossa percepção em relação ao pecado. Muda a nossa percepção em relação à nossa conduta, em relação à disposição do nosso coração. Queridos, quando nós acessamos a santidade de Deus, o amor do Senhor, ele nos constrange.
Quando nós acessamos, quando nós temos a impressão de Cristo na nossa mente, isso muda a nossa percepção de pecado. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, a gente passa a brincar com o pecado no nosso dia a dia. E pecado não é brinquedo que a gente manipula, querido, porque aquilo que nós não dominamos, domina as nossas vidas. Então, nesse ambiente de glória, nessa atmosfera que já foi preparada aqui nessa noite, nós precisamos mudar, queridos, a nossa percepção com relação ao dano que o pecado faz nas nossas vidas. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É impossível nós acessarmos esse ambiente glorioso de presença do Senhor e não sermos constrangidos pelas mazelas que o Senhor descortina diante de nós, quando nós temos a luz do Senhor sendo transportada para dentro do nosso coração. Queridos, várias pessoas aqui conhecem a minha história. O milagre chamado... Como é o nome do milagre? Isadora, Isabela? Isabela. Existe um milagre chamado Isabela, conheci hoje. Na minha vida existe um milagre chamado João Carlos. Irmãos, eu orei por esse dia por mais de 20 anos. Porque eu me casei muito nova. Eu não dei ouvido à criação dos meus pais, que sempre fui criada num lar cristão evangélico. Aos 15 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor. O pecado me atraiu. Eu me casei, 15 anos de idade, grávida de 7 meses. E aí, queridos, começou, porque havia 2 gigantes lutando dentro de mim. A palavra que foi semeada, por isso semeie a palavra. Não deixe de falar, não deixe de orar pelos seus filhos. E essa palavra, eu casei no ano de 97, no ano de 98, o Espírito Santo começou a gritar dentro do meu coração, volta. Volta para a minha presença. E nessa época nós ainda estávamos no galpão. E aí, queridos, por que eu estou contando essa parte desse testemunho? Porque eu não posso me calar. Porque o meu retorno para a casa do Pai era em função do que o Espírito Santo já havia falado no meu coração. Eu sabia que eu estava em pecado. Eu sabia que eu precisava de um conserto diante do Senhor. E desde o ano de 97 até o ano de 2020, eu permaneci orando pela conversão do meu esposo. Então, nesse ambiente de glória, quando o Espírito de Deus se manifesta a mim e a você, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim, o meu esposo no ano de 2020 foi convencido. No dia 17 de abril de 2020, no auge da pandemia, eu estava deitada em casa. Ele estava no lugar e eu estava em outro. E eu fui convencida pelas nossas lutas, pela minha vontade a me separar. Mas eu fui convencida pelo Espírito Santo a perdoar e permanecer. E naquele dia 17 o Senhor falou comigo, filha, eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse ambiente de glória, nós vamos reconhecer o nosso pecado. E nós vamos interceder por aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos pelo Senhor. E nesse ambiente de glória, querido, Deus muda a nossa percepção de pecado e muda a percepção de pecado daqueles que estão ao nosso redor. Vale a pena permanecer nesse ambiente de glória. Nesse ambiente, queridos, por quê? A santidade de Deus, ela lançou luz sobre a real situação de podridão do povo. E Isaías fazia parte desse povo. Quando ele teve acesso ao ambiente de glória, ele não apontou o povo, ele não julgou o povo. Primeiro ele reconheceu o pecado que estava dentro do coração dele. E ele gritou, ai de mim! E aí, queridos, nesse momento, eu lembro que nesse período, antes desse dia 17, Deus me deu um sonho, Deus fala conosco. Isso não é doutrina, tá, irmãos? Experiência não é doutrina. Mas o Senhor tem uma medida para cada um de nós. E muitas vezes o Senhor me revelou coisas através de sonhos. E em um desses sonhos, eu estava num hospital, numa clínica, em São Paulo. E meu esposo estava lá, com o corpo todo tomado de doença. E nesse sonho, nessa madrugada, o Senhor, quando eu chegava no hospital, o tratamento dele ainda não tinha começado. E as enfermeiras chegavam perto de mim e falavam assim,
nós só estamos esperando você chegar para ligar as máquinas. E eu cheguei no ambulatório e quando eu acendi a luz, irmãos, eu coloquei a mão assim no apagador do quarto onde ele estava numa maca, com 4 tubos assim na barriga. E aí quando eu coloquei a minha mão, que eu falei assim, pode começar o tratamento. Dentro daqueles tubos começou a sair sangue, fezes, pus e urina. Saía muita coisa podre de dentro do meu esposo. E eu acordei sem entender o que estava acontecendo. Mas o Senhor já estava preparando o meu coração para dizer que havia um ambiente de glória sendo preparado e forjado na oração. No dobrar dos nossos joelhos, o Senhor trabalha pelos nossos. E depois, nesse dia 17, eu fui entender o que o Senhor havia me mostrado. Por quê? No ambiente de glória, pessoas são convencidas do pecado. No ambiente de glória, nós somos limpos, nós somos libertos, nós somos transformados. Quando o Senhor nos toca, querida, a santidade de Deus purificou o profeta. Nesse dia 17, quando eu fui à presença do meu esposo, foram 2 dias de confissão de pecados. Eu já não suportava mais aquilo que eu estava ouvindo. No dia 19, ele já me autorizou a falar algumas coisas, né? Vou falar, eu vou me esconder. Posso não, ele me autorizou, irmãos. E aí o que aconteceu? No dia 19, ele falou assim, filha, eu preciso ir na casa dos seus pais. Eu falei, o que nós vamos fazer na casa dos meus pais? Eu preciso conversar com seus pais. E nós chegamos na casa dos meus pais. O meu pai, sempre que eu chegava em casa, ele estava com a palavra. Foi as orações do meu pai que me trouxeram, e da minha mãe, que me trouxeram de volta para a casa do Senhor, para esse ambiente celestial. Por esse olhar, queridos, que nos faz enxergar a eternidade. Isso daqui tudo vai passar. Mas o Senhor quer nos dar conhecimento da eternidade para que a gente não se envolva no mundo de pecado e troque a glória eterna por momentos que não vão nos levar a lugar nenhum. E nesse dia, quando nós acordamos, eu tive uma experiência maravilhosa, porque o meu quarto, primeiro que eu senti uma dor na minha barriga tão grande. Eu tenho 2 filhos, a Joana de 25 anos e o Pedro de 19. E os 2 nasceram, né, de parto de cesárea. Eu senti no dia 19 pela manhã a mesma dor que eu senti quando eu ganhei os meus filhos. Havia um peso e uma pressão no meu ventre e eu senti cheiro de criança dentro do meu quarto. A atmosfera do meu quarto foi envolvida por um cheiro de bebê, aquele perfume de criança. E aí, queridos, eu fui compelida a ler o livro de Romanos, porque Deus queria falar que naquele tempo, Deus estava removendo o pecado, Deus estava demovendo toda aquela podridão para me trazer de volta para um novo período, para um novo tempo. E aquela experiência foi tremenda, foi maravilhoso, foi algo, querido, que só aqueles que são íntimos do Senhor podem viver, porque existe uma palavra do Senhor que diz, os mistérios do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes fará conhecer, lhes dará a conhecer a sua aliança. Quando nós acessamos esse ambiente de glória, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos o pecado daqueles que estão conosco. Quando nós estamos nesse ambiente de glória, o Senhor lança luz sobre o nosso coração, Ele faz enxergar quem nós somos de verdade, Ele faz a gente enxergar as nossas mazelas, Ele faz a gente enxergar, queridos, que nós temos pecado nas nossas vidas, mas que nesse ambiente de glória o Senhor também nos toca. Nesse ambiente de glória, o Senhor nos toca como Ele tocou o profeta. A santidade de Deus, refletida em nós, provoca uma transformação genuína, integral e plena. O que é plenitude, queridos? É o estado daquilo que é completo, daquilo que não tem falta de nada. Então, na presença de Deus, na presença gloriosa daquele que é santo, Ele transfere para mim e para você esse desejo de buscarmos a Ele, de sermos limpos, de sermos transformados. É isso que Ele faz conosco. O ambiente, queridos, o acesso à santidade de Deus, ele acontece quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade, de leitura da palavra, de oração, de serviço ao reino. E é nessa hora, querido, que os atributos comunicáveis de Deus, eles são compartilhados comigo e com você em alguma medida. Eles passam a fazer parte do nosso caráter. Quando Deus toca em mim e você, existem atributos do Deus que nós servimos que Ele não comunica para o ser humano. Onipresença, onisciência, onipotência, a infinitude de Deus.
o atributo que faz com que Deus autoexista. Deus não foi criado, queridos. Mas existem atributos e virtudes que Ele comunica comigo, com você. A bondade, o amor. Não é assim? O Senhor também comunica a santidade. Nesse ambiente de glória, quando Deus toca em mim, toca em você, Ele coloca o selo do Espírito no meu e no seu coração. Porque o Senhor nunca vai requerer de nós aquilo que Ele antes mesmo não providenciou para mim e para você. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor moveu no coração dos egípcios para que eles contribuíssem, para que eles ofertassem ouro, prata e toda sorte de materiais que naquele momento o povo não entendeu. Eles eram escravos. E como que lá no meio do deserto, ao fazer a tenda e cumprir todo aquele chamado que Deus falou de trazer a presença dele, ouro, prata, se eles eram escravos, escravos têm essa riqueza toda? Não tem, mas o que Deus fez? Deus providenciou na saída para que eles tivessem condição de ofertar a Ele lá no deserto. Então, quando nós temos acesso à santidade de Deus, quando nós temos acesso a essa presença, a esse ambiente glorioso, e Deus coloca, queridos, ilumina o nosso coração, nos faz enxergar o nosso pecado, Ele não requer de nós aquilo que Ele mesmo não nos capacitou. Por isso que a santidade de Deus, a santidade de Deus, quando nós acessamos a sua presença no ambiente de intimidade, nós somos compelidos a sermos santos, como santo é o Senhor dos exércitos. O acesso à santidade de Deus muda a nossa percepção. O acesso à santidade de Deus lança luz sobre a nossa situação. O acesso à santidade de Deus purifica os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. Neste lugar de presença, queridos, o Senhor, Ele administra os nossos sentimentos. Nesse lugar de presença, o Senhor muda a disposição do nosso coração. Nesse lugar de presença, o Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nesse lugar de presença, o Senhor diminui a nossa vontade, a intensidade da nossa vontade, para que a nossa obediência seja maior do que a nossa vontade. Como eu disse a vocês, a minha vontade me convenceu a me separar. Mas a minha obediência, eu fui convencida pelo Espírito a permanecer. E o Senhor me disse certa feita: filha, eu vou te ensinar como lidar com o pecador arrependido. Então, querido, se você que tem livre acesso à glória, a esse ambiente, não perca a oportunidade. Porque assim como Isaías viu o seu estado de podridão, de putrefação, queridos, viu o estado de podridão que aquele povo também se encontrava. Mas a palavra diz que ele foi tocado. E quando ele foi tocado, ele foi transformado, ele foi purificado, ele foi limpo. Ele mudou de atitude. Nesse período, queridos, em que o Senhor fez esse grande milagre na minha vida, eu não tinha o prazer, muitas vezes, de vir para a igreja e chegar em casa. Eu ficava assim: será que meu esposo já chegou em casa? Porque às vezes eu o via de manhã quando a gente acordava e depois eu só ia vê-lo no final da noite. Mas eu sempre entrei nesses 20 anos de Igreja Batista Central. Eu sempre chegava na igreja e eu falava: essa é a última vez que eu entro nessa igreja sozinha. Senhor, eu quero, eu creio. E esse ambiente de glória, queridos, que nós estamos aqui, é o lugar onde o Senhor nos convence. E Ele também nos dá força para prevalecer, para permanecer. É necessário que a gente desenvolva um relacionamento com Deus de intimidade, independente das pessoas e das circunstâncias. É necessário, queridos, que a gente não espere a gente ter uma condição perfeita para servir ao Senhor. A gente precisa servir ao Senhor com aquilo que a gente tem. Por quê? Porque o serviço na obra nos mantém ativos. Achei lindo tudo isso daqui, as meninas, a nova geração aí do grupo dançando. Então, queridos, é esse movimento que nos mantém frutíferos, que nos mantém produtivos. Se a intimidade com Deus nos fortalece, nos guia, nos direciona, o serviço na obra nos mantém produtivos, frutíferos, nos mantém vivos, nos mantém, queridos, de pé, servindo, porque enquanto você está aqui servindo ao Senhor nesse ambiente glorioso, Deus está cuidando dos seus. O Senhor me falou em um momento de intimidade, quando eu voltava de uma reunião da EBD,
Essa frase me sustentou durante muitos anos e sempre que eu tenho oportunidade de pregar, eu preciso falar. O Senhor disse para mim: filha, não importa quanto tempo você tem orado, importa é o que eu tenho feito enquanto você tem orado. Então é esse ambiente de glória, de presença que nos sustenta, queridos, que nos direciona, que nos livra de todo mal, que faz com que o inimigo mire em você, mas ele é obrigado a correr por 7 caminhos quando ele olha para dentro do seu coração e vê que você é um pecador arrependido, que você é uma pessoa, uma mulher que se cuida, que se preserva, que busca a santidade, é um homem que cuida do seu lar, que cuida da sua esposa, é um jovem que honra os seus pais. E isso só é possível, queridos, se nós mantivermos-nos nesse ambiente de glória e de reconhecimento da glória do Senhor. Porque se a reverência, queridos, é uma atitude que faz com que a gente contemple a santidade de Deus, esse ambiente de reverência dos anjos, fechando os olhos, voando ali, escondendo os pés, é um ambiente onde eles reconhecem a santidade de Deus, é onde eles contemplam a majestade, a glória do Senhor. E o contrário também pode acontecer, que é quando nós somos irreverentes e não temos respeito algum pela santidade do nosso Deus. Então que nesse dia onde nós fomos aqui de uma forma tão movida pelo Espírito Santo de Deus, a declarar a santidade do nosso Pai, que a gente possa, queridos, entender que a santidade de Deus, ela traz implicações práticas na nossa vida diária. Não basta a gente saber que Deus é santo, se eu não vou me inclinar a ser santa como santo é o Senhor. É necessário que a santidade de Deus nos toque, querido, porque o acesso à santidade de Deus deu uma direção para o profeta. É impossível nós entrarmos, arrazoarmos com o Senhor. É impossível nós entrarmos na presença de Deus de forma intencional, conhecendo a natureza de Deus e as nossas limitações, e não receber uma direção de Deus. Isaías recebeu uma direção: vai e pregue. Isaías se dispôs a ir. A santidade de Deus, querido, nos purifica, nos liberta, nos transforma. A santidade de Deus mostra quem nós somos de verdade. O acesso à santidade de Deus nos dá um novo rumo. Então, nessa noite, querido, acesse a santidade de Deus para você deixar de fazer aquilo que você faz e que você sabe que desagrada o Senhor. Aproveite esse momento de glória e decida servir como nunca antes. Aproveite esse momento de glória e seja direcionado pelo Espírito a fazer aquilo que o Senhor já te deu um talento e muitas vezes você está escondendo, porque você está esperando algo acontecer. Não negocie com o Senhor. Entregue os seus 5 pães, os 2 peixinhos, porque o Senhor vai multiplicar. Não espere a condição perfeita para você servir. Sirva com o que você já tem. Aproveite os elementos da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus para administrar os seus sentimentos. Pode ser que você esteja confuso com algo que esteja para acontecer, com algo que você precisa fazer. Mas o Senhor nessa noite quer lançar luz sobre os teus olhos. O Senhor quer tocar nos seus olhos, na sua mente, no seu coração. O Senhor quer abrir portas. O Senhor também precisa fechar ciclos nas nossas vidas. Mas nós só teremos tranquilidade para receber o mover de Deus se nós reconhecermos a santidade de Deus, a sua soberania, e nós nos dispormos como Isaías se dispôs. Ele disse, o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? E ele disse: eu irei, Senhor, envia-me a mim. E aí, queridos, a palavra do Senhor nos diz que sem santificação, Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá a Deus. A salvação, eu escutei isso de um pregador, a salvação tira a gente da lama, e a santificação tira a lama da gente. A santidade, querida, é uma premissa, é uma condição para a gente tomar posse do nosso lar celestial eternamente. E aí, queridos, eu encerro essa mensagem com um encorajamento através desse versículo: sem santificação, ninguém verá a Deus. Aproveite a gloriosa presença do Espírito, esse ambiente de presença, para um concerto diante de Deus. Aproveite esse momento para que você
reflita sobre aquele pecado que está enrustido no seu e no meu coração. E o Senhor já falou, abandona. Certa feita o Senhor disse para mim, existem tronos no seu coração que precisam ser derrubados. E eu sofri demais, porque eu não sabia o que era. Eu estava na igreja servindo, sempre servir na casa do Senhor. E eu falei, Deus, que trono é esse no meu coração que está roubando o seu lugar? Me mostra, queridos, Deus mostra. Deus mostra. E quando Ele me mostrou que trono era esse, depois de 3 anos, o Senhor tirou algo de dentro do meu coração. E depois Ele me tirou de dentro de algo. Nesse ambiente de glória, Deus tira algo do nosso coração, para depois nos tirar de dentro de algo. Então, entre em intimidade com Deus, nesse ambiente de glória, para que você seja limpo, perdoado, direcionado, e que você cumpra aquilo que o Senhor cumpriu, e que o Senhor planejou sobre a sua vida, porque quem persevera, alcança vitória. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem que eu já encerro, seria a santidade de Deus e eu. Não basta sabermos que Ele é santo. Nós também precisamos ser santos, como santo é o Senhor. E aí nós vamos desfrutar das promessas, porque é isso que a obediência faz. A obediência ao Senhor nos mantém na rota do cumprimento das promessas. Assim como eu contemplei vários milagres aqui, você, nós somos um milagre. Porque Satanás queria derrotar as nossas vidas, mas nós permanecemos. Existe um desafio chamado perseverança. E a perseverança, querido, só vai acontecer se nós nos mantivermos nesse ambiente de glória, na presença do Senhor. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?